Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Fênix de Informação. Nós havíamos recebido alguns pedidos de antigos parceiros, de patrocinadores do nosso canal e também da empresa Fênix Educação em Trânsito, para fazermos alguns vídeos. É tanto que fizemos um curso chamado Descomplicando a Mecânica Básica ou Mecânica de Automóveis para Mulheres. Este curso foi um grande sucesso. É tanto que na próxima sexta-feira, dia 14, nós publicaremos o último simulado, o simulado de número 13. E também havia um pedido para fazermos uma série de vídeos. Dentre esses vídeos, um curso de prevenção a acidentes domésticos para idosos. Infelizmente, nós não vamos poder fazer, como até já explicamos em vídeos anteriores, por conta que falta tempo e até o pessoal qualificado que era da antiga empresa Fênix Educação em Trânsito, quando eu acabei com a empresa, este pessoal todo foi dispensado. Mas para não passar em branco, como se diz, nós resolvemos publicar um vídeo sobre este tema, porque nós já havíamos pensado nisto há bastante tempo, no caso da prevenção de acidentes domésticos para idosos. Fazer um vídeo especialmente com este tema. Mesmo que não seja um curso completo sobre este tema, um vídeo com os principais assuntos. Há bastante tempo nós fazíamos palestras, material didático-pedagógico sobre prevenção de acidentes do trabalho, do pessoal da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Essas palestras nós dávamos nas empresas. Depois que me aposentei, deixei e agora tivemos este pedido. Como não vai ser possível fazer este curso completo, vamos aqui abordar alguns assuntos sobre a prevenção de acidentes domésticos ou acidentes do lar para idosos. Como é sabido, com o passar do tempo, o ser humano perde massa muscular, perde força, perde equilíbrio, e isso deixa a pessoa mais suscetível a quedas, a perder o equilíbrio, a fraturas e muitas vezes são agravadas até por conta de algumas doenças, como é o caso da osteoporose, que deixa os ossos mais fragilizados. Então, o que se deve fazer? Quais são os cuidados para o idoso dentro de casa, com respeito às chamadas quedas? Vejam que em um acidente doméstico, no acidente do lar, não só o idoso pode ser afetado. Como sabemos, há pouco tempo, o apresentador Gugu Liberato, ele faleceu por conta de um acidente doméstico. Ele caiu de uma altura e fraturou o crânio, vindo depois a falecer. Também o presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, sofreu uma queda em sua casa também há poucos dias e precisou ser hospitalizado. No caso dos idosos é bem mais complicado e bem mais perigoso, principalmente para aquele idoso que vive só. Em uma queda dentro de casa, em um idoso que vive só, a demora pelo socorro médico pode complicar e muito o estado de saúde desta pessoa. E alguns cuidados podem ser tomados, como no caso de não usar certos tipos de tapetes no meio da sala onde ele possa tropeçar. Nas residências que têm degraus para que o cidadão suba e desça, e até no tipo de calçado que ele usa. Se é um calçado que tem um solado antiderrapante, tudo isso ajuda na prevenção de quedas.
É importante que se tome esses cuidados porque muitas vezes a região atingida, no caso da cabeça, pode deixar o idoso inconsciente. Aí o quadro se agrava muito mais. No caso do socorro médico demorar, o quadro clínico dele pode piorar e muito. E em certos casos, mesmo com o atendimento qualificado, o cidadão pode chegar ao óbito, como falamos no caso do apresentador Augusto Liberato. Então, sobre tapetes no meio da sala, aquelas mesinhas de centro que tem vidros em cima, que o cidadão pode cair, tentar se apoiar, sofrer cortes. Então tudo isso deve ser visto com bastante cuidado para tentar evitar ou diminuir um pouco os riscos, principalmente de quedas e pessoas, como falamos, que têm problemas de osteoporose. A osteoporose deixa os ossos mais fragilizados, mais fracos. Uma pequena queda pode muitas vezes levar a uma fratura de fêmur, a uma fratura do rádio, a uma fratura de perônio e assim por diante. Então é importantíssimo que a família tenha este cuidado. No caso das fraturas por conta dessas quedas, é necessário que haja um pronto atendimento, que a pessoa seja levada para um hospital especializado e nunca, por hipótese alguma, tentar recolocar o osso no local. Em algumas vezes pode ser uma luxação, onde apenas o osso sai do local e volta, fica inchado e a pessoa quer recolocar este osso no local. É importantíssimo que seja em um hospital, uma clínica, que vão tirar uma radiografia e ver realmente a situação. Se foi apenas uma fissura, como a gente fala, se foi apenas uma fratura leve, ou se foi uma fratura total, e muitas vezes até acontece a chamada fratura exposta, que é muito mais complexa. Então, pela idade do cidadão, pela fragilidade até da massa muscular, da perda de força e também dos ossos, é importantíssimo que a família tenha este cuidado. E para aquelas pessoas mais idosas que moram sozinhas, aí realmente precisa ter muito mais cuidado. Outro assunto sério que se deve falar sobre idosos em casa é a questão do choque elétrico. Em alguns casos, o choque elétrico pode até fazer com que o cidadão tenha uma parada cardíaca. Acontece que por conta do choque há o fibrilhamento ventricular, ou seja, o coração para de funcionar. E é necessário de imediato que a pessoa tenha um socorro adequado, porque se não tiver, esta parada cardíaca vai levar a uma parada respiratória. Seria uma parada cardiorrespiratória. Vejam que é importantíssimo que as pessoas não façam em casa gambiarra, aquele chamado Benjamin que se coloca na tomada e se liga 3 ou 4 aparelhos. Isto faz com que aumente a amperagem da rede e aquele sistema pode até pegar fogo. Para cada tomada deve haver apenas um aparelho ligado. Além disso, também deve-se ver toda a rede elétrica da casa. Não é só naquela tomada que se deve ter cuidado para não ligar 3, 4 aparelhos. Também ligar as luzes de casa. É necessário saber se esta rede suporta toda esta carga. Quem pode dizer isto é um eletricista, um profissional qualificado para fazer um balanceamento da rede. Lembrando que alguns equipamentos elétricos que quase todas as pessoas têm em casa consomem muito mais energias. Todos aqueles aparelhos que têm resistência elétrica consomem mais. Fornos elétricos, chuveiros elétricos, ferros de engomar consomem muito mais energia.
Então é necessário saber se esta tomada, se esta rede vai suportar esta demanda. No caso do chuveiro elétrico, é necessário uma rede só para o chuveiro elétrico e ter bastante cuidado no caso do aterramento elétrico. Vejam que, em algumas vezes, o cidadão apenas liga o chuveiro e coloca o fio terra até no neutro da rede. É claro que isso não vai dar choque, mas o correto seria aterrar, isto é, colocar aquele varão no local adequado e fazer o aterramento elétrico, para que, se houver uma fuga de corrente, seja distribuído neste varão e não passe para as pessoas. No caso do chuveiro elétrico, como falamos, é um equipamento que consome muita energia, porém tem 3 estágios. Você pode tomar banho frio, você pode tomar banho morno ou até com água quente. E o cidadão escolhe de acordo com a temperatura do dia ou a estação do ano. Lembrando que, além disso, deve ter um disjuntor termomagnético para que, se houver qualquer problema, esse disjuntor desligar e não acontecer de atingir o cidadão. Então, são cuidados básicos que todos devem ter em casa. Não é só para idosos, porém, no caso dos idosos, os cuidados devem ser redobrados. No caso do ferro elétrico, é outro equipamento que também tem resistência, consome mais energia e deve-se ter bastante cuidado ao manusear o ferro elétrico. Não tocar com as mãos molhadas, procurar sempre um calçado de borracha para ficar livre de colocar os pés no chão. Todos esses cuidados devem ser tomados, principalmente porque também, além do choque elétrico, tem a questão das queimaduras. E é este assunto que nós vamos falar a partir de agora. No caso das queimaduras, que podem ser de 1º, 2º ou 3º graus, se o cidadão queimou-se, mas na região apresentou apenas aquele vermelhidão, é uma queimadura de 1º grau. Se o cidadão queimou-se e neste local criou-se bolhas, quer dizer que é uma queimadura de 2º grau. Neste caso, não se deve estourar essas bolhas que se formaram no local da queimadura. Isto é uma proteção do próprio organismo. Não estoure essas bolhas e nem coloque nada em cima, a não ser água fria. Não é água gelada, água fria da torneira, apenas para diminuir a temperatura do local. Quando diminui a temperatura do local da queimadura, consequentemente também se diminui a dor. Então não coloque pasta de dentes, não coloque óleo, não coloque gema de ovo, clara de ovo, não coloque nada em cima desta queimadura. Porque se você for para o hospital, para a clínica, o médico que for tratar a sua queimadura terá que raspar tudo isso. Dará muito mais trabalho. Em queimadura se coloca apenas água, não água gelada, água comum, fria, para baixar a temperatura do local. E o último estágio de uma queimadura é a queimadura de 3º grau. Porque neste caso, além de queimar a epiderme, também queimou a derme e até, em alguns casos, os ossos também são queimados. Acontece isso em choques elétricos em altas voltagens. Ver que logo no local ficou como se fosse uma borracha preta. E o mais importante não é o grau da queimadura. 1º, 2º ou 3º graus. O mais importante é a área atingida. Qual a área do corpo humano que foi atingida? 20% do corpo, 30%, 60%, 70% do corpo humano. E é importante dizer que essas queimaduras, que pode ser até no fogão, onde o cidadão passa o braço em cima de uma panela,
até por choques elétricos, como falamos, de alta voltagem. No caso do fogão que estamos falando, é necessário que o idoso tenha bastante cuidado no tipo de panela que ele usa para cozinhar. Aquelas panelas que têm um cabo só para um lado não são as mais adequadas. As mais adequadas são as panelas que têm o cabo dos dois lados, aqueles aparadores onde a pessoa segura com as duas mãos. No caso do idoso, já pela idade, ele perde o equilíbrio, ele já não tem tanta estabilidade quando fica em pé e vem problemas muitas vezes de labirintite, tonturas, e pode fazer com que o cidadão perca o equilíbrio e derrame este líquido quente no corpo. Então é importantíssimo usar o tipo de panelas adequados para cozinhar. Outra coisa importante sobre o fogão é aquela mangueira do gás. Em alguns estados do nosso país ainda são usados os botijões de gás e tem aquelas mangueiras, mesmo aparentando estar em bons estados, inclusive com o registro, devem ser trocados periodicamente, pelo menos a cada 5 anos. E quando for trocar o botijão de gás, verificar se não há vazamentos. Se você sentir qualquer cheiro diferente naquele gás que está saindo do botijão, é necessário saber se realmente não está havendo este vazamento. Aquele gás que você sente um cheiro ruim é um gás chamado mercaptano. Ele serve exatamente para isto, para mostrar que está havendo vazamento no botijão de gás. Ali dentro, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, há uma mistura de gases. E esse gás mercaptano serve exatamente para que o cidadão sinta que está vazando. Se o cidadão deixou a casa fechada, houve um vazamento de gás, ele chegou em casa e notou aquele cheiro, ele não liga nenhum equipamento elétrico, nem ligue luzes, nem ligue ventilador, nada. Porque o gás, o GLP, ele como é um pouco mais pesado que o ar, ele vai descer. E se a pessoa ligar qualquer equipamento elétrico, esta faísca pode causar uma grande explosão, como já aconteceu. Então são cuidados relativamente simples que o cidadão com idade ou com mais idade deve tomar. E a família também, mesmo para aqueles idosos que moram sozinhos. A família vai lá, procura ver quais são os ambientes mais perigosos. Cozinha, no caso do quintal, onde tem muito equipamento solto pelo chão. No caso dos banheiros, é isto que nós queremos falar agora. No caso dos banheiros, é necessário que se coloquem aqueles equipamentos para o cidadão segurar, aqueles apoios, tanto na bacia sanitária, quanto no local do banho propriamente dito, para que o cidadão tenha equilíbrio. Se o cidadão realmente sofre de labirintite, problemas de tontura, é necessário que ele tenha um bom apoio na hora do banho, na hora das necessidades fisiológicas. Isto se faz adaptando todo este ambiente, ou seja, banheiro, no caso sanitário, e o local do banho, com aqueles equipamentos próprios para que o cidadão mantenha o equilíbrio. Isto vai diminuir e muito quedas, fraturas e assim por diante. Falando um pouco sobre envenenamento, que pode ser até por um medicamento trocado, o cidadão de idade já não consegue enxergar bem, pode trocar o medicamento ou usar o medicamento que não seja aquele indicado para ele. E principalmente o envenenamento por conta de produtos químicos.
Quando o cidadão compra qualquer produto químico de limpeza, que atrás no rótulo vem dizendo a composição deste produto, se por acaso uma criança ingerir ou até um adulto ingerir este produto, lendo o que diz atrás, sabe o que deve ser feito. Se pode provocar o vômito na pessoa ou não pode. Se este produto for derivado de petróleo, não pode fazer com que esse cidadão vomite, senão ele vai se asfixiar. Quando a pessoa compra um produto que não vem com essas especificações, ele corre um risco muito grande. Às vezes na porta da pessoa passam pessoas vendendo produtos de limpeza. A pessoa não sabe qual é o composto químico daquele produto, apenas sente o cheiro e compra. Muitas vezes é mais barato. Porém, a gente não sabe qual é o princípio ativo daquele produto. Se alguém ingerir aquele produto, não dá para saber se pode colocar a pessoa para vomitar, se não pode, o que deve ser feito. E daqui que se leve para um hospital. Leve esse produto para fazer uma análise, saber qual é o princípio ativo. Para fazer o socorro pode ser tarde demais. Então é necessário que, mesmo sendo um pouco mais caro, a pessoa compre o produto já mostrando as especificações. Atrás tem. Se acontecer da pessoa ingerir, faça tal e assim por diante. É importantíssimo. E manter, já que falamos em crianças, longe do alcance das crianças. Muitas vezes esses produtos vêm até em garrafas que foram usadas para refrigerantes e a cor é a mesma. Pode haver aí que até a criança tome um gole ou até um idoso pense que ali é um refrigerante, bote um copo e tome. Este é o grande problema. Vejam que a mistura de produtos químicos é bem mais perigosa. Se eu pego um produto químico e misturo com outro produto, eu crio um novo produto. É comum que quando as pessoas compram certos detergentes ou produtos de limpeza, fiquem restos no fundo do potezinho lá, do recipiente. E no outro mês a pessoa compra outro produto. E vai sobrando, ela pega tudo aquilo e coloca em um único vasilhame, em um único frasco. Ela criou um novo produto sem saber, ela criou um novo produto químico. Ela pegou uma substância química com certo padrão, misturou com outra substância química, em algumas vezes com outro padrão, e criou um terceiro produto. Então é muito perigoso porque não tem como saber que produto foi criado e o que fazer em caso de ingestão. Este é o grande problema. Sobre os remédios, é necessário que a família mostre ou até deixe escrito o horário. Pode-se colocar um relógio para que sempre naquele horário o idoso tome a sua medicação e nunca, por hipótese alguma, se automedicar. A medicação deve vir sempre de um médico especialista. É ele que vai dizer qual medicamento deve tomar, a quantidade, a dosagem e por quanto tempo deve tomar. É muito comum a gente ouvir pessoas que dizem, olha, eu fiquei bom de tal doença porque eu tomei tal coisa. E a pessoa vai, compra este remédio e toma. Aquela pessoa que ficou boa, o organismo dela não é igual a esta outra pessoa. Em muitos casos, até piora a situação da pessoa, em vez de melhorar. Então, não se automedique por hipótese alguma. Nem nesses comprimidos que diz, olha, eu estou com dor de cabeça, vou logo tomar um comprimido. Isso pode fazer com que o organismo se acostume. Antibiótico é outro problema, porque o organismo vai acostumando com a droga e quando for necessário, esta dosagem já não vai fazer mais efeito.
Então, como vocês viram, há muitas coisas que podem ser feitas para evitar os acidentes chamados acidentes domésticos ou acidentes do lar. O ser humano, como falamos, com o passar dos anos, perde massa muscular, perde força, perde equilíbrio, perde visão. Isto tudo facilita, ajuda as quedas, fraturas e assim por diante. Para as pessoas idosas que moram sozinhas, o perigo ainda é bem maior. Em uma queda onde o cidadão bate a cabeça e perde os sentidos, o socorro imediato é imprescindível. Quando a pessoa mora só que não tem esse socorro, uma queda pode levar até a óbito ou fraturas, como falamos, fratura de fêmur, fratura do braço e assim por diante. É necessário tomar todos os cuidados. A casa de um cidadão idoso deve ser adaptada à idade dele. Subir, descer escadas, tapetes soltos no meio da casa, brinquedos de crianças espalhados. Em alguns casos, o idoso não enxergou aquele brinquedo, pisa, cai, pode acontecer uma fratura. Remédios onde as bulas têm letras bem pequenininhas. Eu já vi idoso que comprou aquela lupa só para ler as receitas, as bulas. Vêm muito pequenininhas aquelas letras e, na maioria dos casos, não é de fácil entendimento. Então é o médico, na hora da consulta, que deve dizer e a pessoa prestar bastante atenção. Se for um idoso que tenha problema já de memória, uma pessoa da família ir anotar tudo, deixar escrito, coloca na porta da geladeira e sempre ficar lembrando. E vejam que estamos falando tudo isso para a maioria que não tem problemas sérios de saúde. O carinho, o cuidado da família com aquele idoso, que a gente vê que ainda falta e muito. E vejam que não estamos falando aqui nada sobre as atenções do governo com respeito a esses cidadãos que passaram toda uma vida lutando por esse país. Estamos falando apenas em termos da própria casa dele, dos familiares e, em alguns casos, os mais perigosos, nesse caso, para pessoas que vivem sozinhas. A gente sabe que algumas vezes é a própria pessoa que escolhe não querer viver com ninguém. Não quer viver com filho, não quer viver com neto, não quer viver com nora, com ninguém. Mas, mesmo assim, a família tem que ter todo o cuidado. Ligar sempre. Se possível, um vizinho que possa, em vez em quando, dar uma olhada, ver como é que está a situação. Tudo isso vai melhorar e muito. Primeiro, que a pessoa não se sinta só no mundo. E segundo, que tenha este cuidado ou estes cuidados. Porque depois de uma fratura, depois de uma queda severa, ou até de um problema sério de queimaduras, em alguns casos não há reversão. E a gente sabe que na grande maioria dos acidentes, vejam que mais de 90% dos acidentes podem e devem ser evitados. Então aí está, pessoal. Mesmo a gente não podendo fazer este vídeo, este curso que nos pediram com 3 módulos sobre a prevenção de acidentes domésticos para idosos, nós aqui abordamos alguns temas que são bastante relevantes. É necessário cuidado especial. O idoso no nosso país, infelizmente, é tratado como se fosse um peso morto. Não tem nenhum valor para a sociedade, tampouco para o governo federal. E se a própria família não tiver este cuidado, quando eu falo cuidado para evitar certos acidentes que podem até levar a óbito, o cidadão que é jogado lá no fundo de quintal, a família faz um quartinho
entrega para o cidadão lá, compra uma televisãozinha de 14 polegadas e já está bom. Ou até o governo federal, onde pensa que o BPC já é tudo. Esse pessoal já recebe BPC, não precisa mais de nada. Estão redondamente enganados. O idoso merece todo o respeito. E outra coisa importante, são direitos constitucionais. Se são direitos da nossa Constituição Federal, devem ser cumpridos, exigidos e cumpridos. Existem alguns pedidos de parceiros antigos nossos, até patrocinadores, para outros cursos ou outros vídeos sobre esses assuntos. Como é o caso, já até falei aqui em vídeo, um curso descomplicando a mecânica de motocicletas para mulheres. Mas por enquanto nós ainda não vamos poder realizar este curso. Lembrando que sexta-feira que vem, dia 14 de agosto, o último simulado do curso Descomplicando a Mecânica de Automóveis para Mulheres. Gostaríamos aqui de agradecer a todos que participaram do curso de mecânica e agradecer a presença de todos neste vídeo. Prevenção de acidentes domésticos para idosos. Muito obrigado a todos e até uma nova oportunidade.